Existe uma forma de perder a vida que quase ninguém percebe. Não acontece em um grande erro, nem em uma decisão dramática. Acontece em silêncio, em pequenas escolhas repetidas todos os dias. É assim que anos desaparecem. É assim que sonhos ficam pelo caminho. E a pergunta que eu quero que você se faça agora é simples, mas talvez um pouco desconfortável. Você está vivendo a sua vida? Ou apenas reagindo ao que aparece na sua frente? Porque existe uma diferença enorme entre quem está construindo algo e quem está apenas sendo levado pelo fluxo das distrações modernas. A maioria das pessoas acredita que o problema é falta de tempo. Mas a verdade é mais profunda. O problema raramente é o tempo. O problema é o que está drenando a sua mente, a sua energia e a sua direção todos os dias, sem que você perceba. Isso é perigoso porque quando algo é silencioso, ele não parece um inimigo. Ele parece normal, parece descanso, parece entretenimento, parece apenas mais um momento. Só que a vida não é feita de momentos isolados. A vida é feita de repetição. Aquilo que você repete hoje, amanhã e depois de amanhã começa a formar a pessoa que você se torna. A Bíblia fala sobre isso de maneira surpreendentemente clara. Em Efésios 5, 15-16 está escrito: Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Porque os dias são maus. Repare na expressão remindo o tempo. Isso significa recuperar, resgatar, proteger. Ou seja, até nas Escrituras existe um alerta antigo: o tempo pode ser perdido sem que você perceba. Agora deixa eu te perguntar algo. Quando você pega o celular para ver só um minuto, quanto tempo realmente passa? Quando você diz para si mesmo que vai começar aquele projeto amanhã, quantos amanhãs já passaram? Quando você promete que vai mudar um hábito, quantas vezes você voltou exatamente para o mesmo lugar? Essas perguntas não são para te acusar, são para despertar você. Porque talvez o que está roubando sua vida não seja um grande fracasso. Talvez sejam pequenas armadilhas diárias que parecem inocentes, mas que lentamente drenam sua clareza, sua disciplina e sua direção. E hoje eu quero mostrar para você 7 dessas coisas silenciosas. Não são inimigos óbvios. São hábitos que se infiltram na rotina e começam a moldar a mente sem que a pessoa perceba. E quando você começa a enxergar essas coisas, algo muda. Porque consciência é o primeiro passo para a libertação. A primeira coisa silenciosa que rouba a vida de muitas pessoas hoje é a distração infinita. Não é apenas o uso de redes sociais. É a incapacidade de ficar em silêncio com a própria mente. Pense nisso por um momento. Quantas vezes no dia você pega o celular automaticamente? Não porque precisa, mas porque seu cérebro pede estímulo. Um vídeo curto, depois outro. Depois mais um, quando você percebe, 1 hora se foi. E a parte mais perigosa é que isso não parece perda de tempo. Parece descanso. Mas existe um detalhe que poucos percebem. O cérebro humano foi projetado para buscar recompensa rápida. Cada vídeo curto, cada notificação, cada novidade libera pequenas doses de dopamina. E o problema não é apenas o tempo gasto. O problema é o que isso faz com a sua capacidade de concentração. Quanto mais você treina sua mente para estímulos rápidos, mais difícil fica focar em coisas profundas. Projetos longos começam a parecer pesados. Livros parecem cansativos. Estudo parece difícil. Então a mente começa a preferir o que é curto, fácil e imediato. Provérbios 4:25 diz algo poderoso: os teus olhos olhem diretamente para frente, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Isso é foco, isso é direção. Mas como manter os olhos na direção certa quando a atenção está constantemente sendo puxada para 1000 estímulos diferentes? A segunda coisa silenciosa que rouba a vida das pessoas é o prazer imediato que enfraquece a disciplina. Hoje vivemos em uma era em que quase tudo está disponível imediatamente. Comida doce,
Entretenimento, compras rápidas, apostas online, estímulos constantes. E cada uma dessas coisas ativa o mesmo sistema no cérebro, recompensa rápida. O problema não é sentir prazer. O problema é quando o prazer se torna o centro da vida. Quando cada desconforto precisa ser imediatamente compensado com algo fácil. A Bíblia já alertava sobre isso muito antes da ciência moderna. Em Provérbios 2:5 e 28 está escrito como a cidade derribada, que não tem muros. Assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Uma cidade sem muros está vulnerável. Uma mente sem disciplina também. Agora pense comigo. Quantas decisões você tomou hoje apenas para aliviar um desconforto momentâneo? Quantas vezes você escolheu o que era fácil em vez do que era necessário? A terceira coisa silenciosa que rouba sua vida é começar e não terminar. Essa talvez seja uma das armadilhas mais comuns da mente moderna. Ideias aparecem o tempo todo. Projetos começam com entusiasmo. Motivação surge por alguns dias. Mas quando a dificuldade aparece, a maioria abandona. E isso cria algo perigoso dentro da mente, um padrão. Cada projeto abandonado ensina ao cérebro uma mensagem silenciosa. Eu começo, mas não termino com o tempo. A própria identidade começa a se moldar a essa narrativa. E então, mesmo antes de tentar algo novo, uma voz interna sussurra: você provavelmente não vai terminar mesmo. E é aqui que muitas pessoas ficam presas por anos. Eclesiastes 7:8 diz algo que parece simples, mas é profundo. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Começar é empolgante, terminar é raro. A quarta coisa silenciosa que rouba sua vida é o perfeccionismo. Parece estranho, porque muitas pessoas acreditam que perfeccionismo é algo positivo. Mas na realidade, muitas vezes ele é apenas medo disfarçado, medo de errar, medo de ser julgado, medo de não ser bom o suficiente. E então a pessoa passa mais tempo planejando do que executando, ajustando detalhes, esperando o momento perfeito, esperando ter mais conhecimento, mais recursos, mais segurança. Mas existe uma verdade que precisa ser dita. O momento perfeito raramente chega. Provérbios 13:4 diz: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança. Mas a alma dos diligentes se farta. Observe a diferença. Desejar não é o mesmo que agir. Quantos projetos existem apenas na sua cabeça neste momento? Quantas ideias boas você já teve, mas nunca colocou no mundo? A quinta coisa silenciosa que rouba sua vida é a indecisão constante. Decidir é desconfortável, porque decidir significa abrir mão de outras opções. E muitas pessoas ficam presas nesse ciclo de análise infinita. Pensam demais, pesquisam demais, esperam demais. E enquanto isso, o tempo passa. Tiago 1:8 descreve isso de forma muito clara. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Inconstância gera paralisia. A vida não exige decisões perfeitas, ela exige decisões. A sexta coisa silenciosa que rouba sua vida é a comparação constante. Hoje as redes sociais criaram uma vitrine onde todos parecem estar vivendo vidas incríveis. Sucesso, viagens, conquistas, momentos felizes. Mas o que você vê ali é apenas um recorte da realidade. Quando alguém começa a medir o próprio valor comparando com os outros, algo perigoso acontece. A gratidão desaparece. A direção também. Porque a pessoa começa a correr atrás da vida dos outros em vez de construir a própria. Em Gálatas 6:4 está escrito: examine cada um as suas próprias obras, e então terá motivo de gloriar-se somente em si mesmo, e não em outro. A comparação rouba foco. E quem perde o foco perde o caminho. A sétima coisa silenciosa que rouba sua vida é viver no modo automático. Acordar, reagir, cumprir tarefas, consumir estímulos, dormir e repetir sem reflexão, sem direção consciente, sem propósito claro. Provérbios 2:9-18 diz: onde não há visão, o povo perece. Visão é direção. É saber para onde sua vida está indo
Agora eu quero que você pare por um momento e se pergunte algo com honestidade. Qual dessas coisas tem drenado mais a sua vida ultimamente? Será que é distração constante? Será que é começar coisas e não terminar? Será que é a comparação? Ou talvez seja a indecisão que mantém você preso no mesmo lugar há anos? Reconhecer isso não é motivo de vergonha. É o começo de uma virada. Porque a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber essas armadilhas. Mas quando você começa a enxergar, algo muda. A mente começa a despertar. E quando a mente desperta, a direção pode ser restaurada. Agora eu quero ouvir você. Escreva nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Eu escolho recuperar meu tempo quando você declara isso. Algo acontece dentro da sua própria mente. E se essa mensagem fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal. Porque aqui nós não estamos apenas consumindo conteúdo. Estamos treinando a mente para viver com mais clareza, mais propósito e mais direção. E talvez hoje seja o dia em que você começou a perceber que o maior inimigo da sua vida não era a falta de oportunidade. Era apenas aquilo que estava roubando seu tempo em silêncio. E agora que você viu isso, você pode decidir viver de forma diferente.